Novos companheiros, prezados patriotas, essa é mais uma edição do GadoCast e dessa vez não estou sozinho, estou com o meu amigo Night Guardian. Tá aí, Night Guardian? Boa noite, galera, e aí, que noite. Hoje vai ser um dia bem legal, cara. Vamos falar sobre um livro sensacional. O GadoCast é cultura. Inclusive, amigos, nós vamos fazer remake de podcasts antigos, né? Porque fomos derrubados aí, perdemos alguns podcasts aí. Inclusive aquele podcast o que a gente fez, Como as Democracias Morrem, eu vou reler. Só que com alguém que. Vou refazer esse podcast com alguém que leu o livro. Né? Da última vez nós comentamos sem alguém que leu o livro. Né? E hoje nós vamos fazer sobre um livro muito importante. São os 48 Gays do Poder, né, o Night Guardian? Sensacional, os ouvintes vão se identificar, o livro é muito bom e vamos trazer bastante dicas para a vida do pessoal. Por que você resolveu ver esse livro, 48 Gays do Poder? Esse livro já era escrito com meu pai, já me falava que era muito bom. E ele falava dessas leis desde que eu era criancinha. E eu fui me interessando até que determinado dia tomei vergonha na cara e fui ler. E realmente, o livro ele é muito interessante ao mesmo tempo que ele te ensina a viver, cara. Então não é igual livro de conversinha de autoajuda não, né? Não tem papo furado e eu gosto que ele é até politicamente incorreto. Às vezes ele até fala pra você ser desonesto pra se dar bem. Então, opa, aí eu gostei. Essa parte eu gostei. Pragmatismo. Estamos aí. É isso aí. Vamos quebrar tudo. Então, amigos, hoje eu tava contando aqui com o nosso amigo Night Guardian um evento que aconteceu comigo hoje, né? Não sei se tem a ver com o tema do podcast hoje, mas é enriquecedor, né, Night Guardian? Um amigo meu tava comendo uma mulher, marmitando, né, Night Guardian? E ele tava comendo a mulher, sexo anal, oral, gozando a boca da mulher, né? Só marmitando, Night Guardian. E aí, o cara chegou, direto, só marmitando, só marmita. Aí um belo dia a mulher chega e fala assim, Gustavo, eu tenho um negócio pra te falar. E o cara chega e fala assim, pode falar aí. Aí ele fala assim, é que eu conheci o Luizinho, vou namorar com ele, porque ele me pediu um namoro. Se você não quiser namorar comigo, eu vou namorar com ele. Eu falei assim, então vai lá, namora com ele, então. Aí a mulher chegou e falou assim, poxa, mas é que eu gosto de você. Aí eu falei assim, poxa, dane-se. Aí você vai transar comigo hoje? Aí ele foi lá, comeu a mulher. Aí no dia seguinte tava lá, fulano de tal em relacionamento sério com o Luizinho. No dia seguinte? No dia seguinte. Ou seja, o cara começou a namorar uma mulher que no dia anterior estava dando pro outro cara. E provavelmente vai continuar dando. Né? E vai ser engraçado, que acho que ela só quer então apoio, porque se ela gosta do cara do comedor, por que ela vai namorar com o outro? Ela deve só tá usando o betinho ali pra conseguir alguma coisa. Dinheiro, apoio monetário, às vezes apoio social. Apoio emocional, às vezes a mulher sente essa necessidade de falar que tem um homem, cara. Mas você tem reparado isso, que ultimamente as mulheres não estão nem fingindo, tipo assim, pelo menos tenta me enganar, Dora. Tipo assim, elas não estão fingindo o comportamento são. Assim, elas estão mostrando o seu pior lado mesmo pros betas. Exatamente, como eu te contei o caso lá da mulher, ela tinha um namorado, largou do namorado e foi tentar um outro cara, só que o cara não assumiu ela. Aí ela voltou pro namorado, não deu muito certo, será que a gente não podia sair qualquer hora dessas pra gente tentar de novo? Cara, como assim, velho? Descaradamente, o plano A não deu certo, volta pro plano B. Tenta enganar a gente, né, Knut? Exatamente. Mas hoje nós vamos falar dos 48 Leis do Poder, livro do Robert Greene, que é um escritor estadunidense, nasceu nos Estados Unidos, né? Ele ainda está vivo, amigos, só que ele tá velho, né? E ele fez esse livro em 98, que são as 48 Gays do Poder, né? E é um livro que foi um best-seller, né? E esse cara, ele criou uma série de livros muito bons, inclusive já fez um livro esse ano, né? Quer dizer, um poucos anos atrás, né? O cara tá bilionário, né? E ninguém fica bilionário por acaso, né? O Night Guardian. Eu não fiquei ainda, tô mendigando comida, cara, tentando todo dia. Tá, mas fala aí, você conte pra gente, como você teve contato com essa obra? Então, como eu falei, foi uma indicação do meu pai, que ele já é um cara, ele não é uma pessoa estudada, mas ele é bem eclético, leu Divina Comédia, lia vários livros quando era mais jovem, e daí ele me recomendou e eu peguei isso aí como um exemplo de vida. Tanto que a primeira lei, o meu velho falava o tempo todo, não ofuscar o brilho do rei, não ofuscar o brilho do mestre. Você sempre tem que saber lidar com o teu superior ou o destacado, o alfa do ambiente, seja na roda dos amigos, seja no trabalho, e usar isso ao seu favor. Então o livro foi uma indicação do velho e eu aprendi muito e coloquei na prática muito das leis e vou trazer para o pessoal que eu acho mais interessante. Essa lei é importantíssima, ela rima com tudo aquilo que a gente sempre fala aqui no GadoCast sobre barganha social, né? Você tem que saber o seu valor social, né? E às vezes você vai ter que passar por cima do seu ego, pra você ter essa humildade, né? Exatamente. Saber quando você tá
tem que se render à autoridade de outras pessoas, né? Saber que às vezes você vai ter que engolir sapo, né? E eu vou falar mais pra frente sobre defender a reputação e fazer um paralelo com falsas acusações, que foi uma coisa que aconteceu comigo, e eu vou explicar por que quando vem falsa acusação, cara, tu tem que sair na lata, pranchando a pessoa que tá te acusando, até pra orientar o pessoal que tá passando por isso no momento, ou que vai passar, porque muita gente vai passar, não se iludam. Eu achei que não ia acontecer comigo e aconteceu. Mas então, amigo, quais por exemplo, eu tô aqui com as leis, né? Eu acho que essa primeira lei, ela é um pouco polêmica, porque não ofusque o brilho do mestre, né? Porque muitas pessoas acham que eles são os mestres, né? Eles acham que dominam tudo, né? E você fala que você não é o mestre, a pessoa não aceita. O primeiro é você saber onde é que você está no teu lugar social. E a lei, ela é bem clara, o livro é muito bom, porque ele traz histórias práticas de fatos reais históricos que aconteceram com diversas pessoas. Então o livro é vários contos, isso que é interessante. E essa primeira lei fala mesmo do Luís XIV, que foi o maior rei que já existiu, e um ministro dele, o Fouquet, foi fazer uma festa, e fez a maior festa, mais grandiosa, que era para puxar saco do rei. Só que ao fazer essa festa, ofuscou o rei, foi o efeito contrário. Aí no dia seguinte ele foi preso, acusado de ter desviado dinheiro para fazer aquela festa, e passou 20 anos no calabouço até a morte, porque ele ofuscou o brilho do rei mais poderoso da história e mais egocêntrico também. Então, tanto que o Luís XIV ele é falado muito no livro. Recomendo demais. Assim, essa primeira lei é para a sua vida, para você não morrer, você tem que seguir essa lei. Então, depende do rei também, né? Porque tem rei, amigo, que, né? O problema é aquele negócio. Outro dia eu estava perguntando, um debate que eu estava participando, se existia ou não um direito dos animais, né? E aí, não, porque tem animal que sente, tem animal que sente dor, tem animal que tem ciência, não sei o que, amigo. Eu falei pra pessoa, só existe uma lei, né? Não, porque tem a lei dos naturalistas, tem a lei de não sei o que. Eu falei, amigo, só tem uma lei, que é a lei do mais forte, né? É a lei positiva. Existe alguém mais forte, ou mais forte, está interessado em entrar em confronto para impor uma lei, então essa é uma lei que existe. Se ele não está disposto a impor a lei pela força, então essa lei não existe. Por exemplo, se o mais forte da sociedade está disposto a matar para salvar a vida de um animal, então existe direito dos animais. Se ele não está disposto, então não existe nenhum direito dos animais. Você concorda comigo? Exatamente. Eu concordo sim, e exatamente, se amanhã virar cultura de que matar animal, carnear e fazer ritual no meio da rua era o correto, vai se tornar e não vai mais ter direito de animal. Não, por mais que eu e você concordemos, eu não concordo. Exatamente. A única lei que existe é a lei da força. Ah, não, Sempre porque existiu. o narcocapitalismo, não tem nada contra o narcocapitalismo. No mundo das ideias é uma coisa, o problema é no mundo prático. O mundo prático tem que ter força, coerção. Cara, né? no mundo, eu até lancei o último vídeo que eu lancei foi o guarda alfa da cadeia. Cara, não interessa onde você esteja, não interessa o regime de governo que você esteja passando, sempre vai ter o alfa e sempre vai ter o beta, e o cara que é alfa ele vai ser dominante, cara. Então o que ele achar que é o correto vai se tornar lei. O que ele e os que estão no poder, os que têm mais força, vão criar as leis, cara. Então não tenta fugir com a tacão da maré. Então, é igual o mercado de ações, não vai contra a tendência, você tem que surfar naquilo que te beneficia. Sim, olha só uma coisa, a lei não é imposta pela maioria, eu não falei que é pela maioria, é pelo mais forte. Vou dar aqui um exemplo, na África do Sul do apartheid, né? Quem que impunha as leis? Era a maioria da população? Não, era a minoria branca, entendeu? Tinha força bélica. Tinha força bélica. E aí você vai fazer o quê? Você vai explicar para eles que é imoral o que eles faziam? Era imoral. Todo mundo sabe que é imoral. Escravidão é imoral. Mas você vai estar em guerra civil para impor o fim da escravidão? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles impuseram pela força. Por isso a escravidão acabou. Se não tivesse feito a guerra civil, a escravidão ia durar até hoje, amigo. Exatamente. Se o interesse ainda fosse ter escravos, ninguém ia achar ruim hoje. Ia ser culturalmente aceito. Então, ali só voltando para a lei, Knut, aí tem um interessante do livro que ele fala o outro lado, como o cara aplicou corretamente a lei. Por exemplo, o Galileu Galilei, ele não tinha dinheiro para fazer nada das descobertas dele. Só que daí ele descobriu as 4 luas de Júpiter. Só que daí ele queria ter um patrono e ele escolheu a família Médici para apoiar ele. Aí ele falou que as 4 luas de Júpiter era como se fossem os 4 filhos que orbitavam o pai que futuramente se tornaria o regente. Então aí ele puxou o saco dos caras e dividiu aquela conquista, aquela descoberta com a família Médici, e nesse acontecimento ele foi abraçado por eles e colocado como visionário, intelectual da corte, e aí o Galileu Galilei fez a vida dele. Então ele ele conseguiu usar a descoberta dele para não ofuscar o brilho do rei e ainda se alavancar. Porque não adianta ele só na arrogância querer falar que, nossa, eu descobri as luas e agora eu sou o pica.
Não ia funcionar. Ele fez por um lado mais inteligente. Então, essa é uma dica de como utilizar. Mas, lembrando, não é para ser puxa-saco. Ser puxa-saco escrachado é ruim também. É pra você perceber. Não, olha só. Você pode ser puxa-saco, você só não pode ser percebido como puxa-saco. Exatamente. Entendeu, amigo? Tem que ser um visionário. O Wendel Silva do 2 reais falou assim: o único poder que existe é o das armas. Já que existe poder, tem que ser exercitado. Só que existe uma parada que a gente vai falar aqui. O poder se manifesta de diferentes formas. Por exemplo, veio hoje no podcast um cara que fala assim: que, como é que é? Que o único poder que existe é o da força. Não, amigo. Existem vários tipos de poder, né? Sim. Por exemplo, a maioria da população lá no Iêmen tem armas. Mas não é esse poder que conta lá, entendeu? O que conta tem o poder intelectual, tem o poder religioso, existe o poder sexual, entendeu? Todos esses poderes, eles competem entre si. Evidentemente, o poder que sobressai, na maioria das vezes, é o poder das armas. Mas numa sociedade pacífica, esse poder é criminalizado. Você não vai poder usar o poder da arma, entendeu? Então você vai ter que exercitar os outros tipos de poder. É o poder de argumentação, é o poder religioso, é o poder social, é o poder de convencimento, o poder de sedução, entendeu? Você não pode usar o poder de armas, tá bom, amigo? É porque, exatamente. Por exemplo, o Gabcast está sobre a perseguição. Aí hoje veio um cara aí e falou assim: o direito a armas confere todos os outros poderes. Quer dizer que eu vou lá na sede do YouTube e vou demandar meu direito à liberdade de expressão pro YouTube? Não, amigo. Você vai ter que usar outro tipo de poder, que é o poder de convencimento, o poder judicial, né? Então, entendeu? Não é tudo. Toda vez você tem que colocar. Isso aqui é muito importante, porque tem gente, cara, e existem pessoas, o Night Guardian, que eles tentam se impor pela força a todo momento. E eles, mesmo sendo os mais fortes, eles vão se ferrar. Exatamente. Cara, e isso é o pior que na nossa sociedade eu vejo na população, até quando eu saía mais aqui na cidade, que agora também não tem nem como por causa da pandemia. O homem, ele está tentando exercer muito mais o poder social, sendo que às vezes o poder da força é necessário, acho até porque o povo está ficando tão sojado, que ele esquece daquele princípio básico, que é proteger a vida, e a agressão, ela atinge a vida em primeiro lugar. Então, o poder da agressão, eu já tive que usar em uma determinada situação que eu estava na rua, que resolveu tudo, cara. Resolveu na hora, só colocamos o cara em medo naquela situação e resolveu o problema. Se você fosse convencer ele, não ia dar certo. É porque já tentaram convencer o cara diversas vezes. O cara deu uma garrafada na cabeça de um colega, fizeram o BO e o cara não estava nem aí. Só que daí na hora que a gente chegou, cercamos o cara, puxamos a algema, começamos a puxar, torcer o braço do cara ali no meio de todo mundo, assim, tipo, digamos que era uma rua de festa, assim, boêmia. No meio de todo mundo, o cara sendo humilhado ali, torcido, vai preso, vagabundo e tal. Aí o cara caiu na real, que ele estava fazendo cagada, e daí ele sentiu que tinha um poder de coerção em cima dele, que o das palavras, que o do processo, que o do BO não ajudaria. O medo e a dor, cara, são coisas que ensinaram o ser humano desde o tempo das cavernas. Por isso que tu bate no teu filho, para você ensinar ele através da dor. Não dá para você desprezar os teus princípios, os teus sentimentos mais básicos. E você aprende isso mais na vida. Eu aprendi, no caso, na cadeia, né? Como eu falei, até meus 25 anos eu era uma criança. Eu não sabia nada da vida e me portava como um adolescente. Sim, mas o Night Guardian, não quero saber se você concorda comigo, porque essa parte é polêmica. O poder físico, o poder da força bruta, é um tipo de poder. O poder de intimidação é outro poder. Por exemplo, a pessoa pode... Ela tem certeza que não vai usar o poder da força, mas ela intimida. Bomba atômica, você não usa pra usar. Você não consegue bomba atômica pra usar. Você usa pra intimidar, entende? A partir do momento que você usou a bomba atômica, pronto, todo mundo sabe que fez besteira, entendeu? Você usa determinadas coisas pra você impor. Por exemplo, se você chegar... A pessoa sabe que você tá armado, você vai ser respeitado. Agora, o cara que tira a arma numa discussão de trânsito, tá fazendo besteira. Isso nunca se faz, porque a arma você só pode sacar ela quando você vai atirar com ela. Entendeu? Você consegue entender? Existe uma diferença entre o poder da força e o poder de intimidação. E você tem que saber diferenciar, porque esses poderes são muito diferentes. Como eu te falei, nessa situação eu puxei a algema, que ela é mais ameaçadora, só que é um risco controlado, né? Digamos que é como um arquétipo. A algema te dá a impressão de você encarcerado, vou virar um animal trancado, tá? É mais uma força psicológica que a gente até usa com os presos, né? Deixar ele... Tudo bem que lá no nosso caso a gente deixa ele pelado também, né? Pra deixar o cara mais intimidado. Mas ali só a algema já resolveu a situação. Sim. Agora eu vou falar um negócio aqui pra vocês, que isso é polêmico, tá, Night Guardian? Tem alguns filhos da mãe babacas, retardados mentais, que eles acham que podem intimidar amigo, intimidar mulher, intimidar o patrão. Amigos, aí fica complicado, né? Porque, amigos, a nossa legislação, não do ponto de vista moral, mas assim, vocês vão se ferrar.
Então, por exemplo, inclusive a gente estava sempre falando sobre a questão do israelita, né? Ele sempre fala que é para você espelhar o comportamento da mulher. Só que hoje, nas dias de hoje, se você espelhar o comportamento de uma mulher, você pode ser criminalizado por violência psicológica. Por isso que não é aconselhado, né? Nem sempre você pode reproduzir o comportamento do seu inimigo, entende? Uhum. Mas então, vamos lá. O segunda lei do poder, que eu acho interessante, é não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os seus inimigos. Viu, Kinochi? Já que você falou da reputação, vamos pular pra quinta lei, depois a gente volta, pode ser? Sim, pode falar. A quinta lei, ela fala que tudo depende da sua reputação e você deve morrer para defendê-la. E é o exemplo que o livro traz é do general Liang, que estava num vilarejo, ele era muito poderoso, né, na China, ele tinha vários exércitos, só que naquele dia ele tinha pouquíssimos exércitos. Aí chegou 150 mil soldados e cercaram o vilarejo. Ele mandou levantar as bandeiras, abrir as portas e subiu na muralha, acendeu o incenso e tocou um alaúde. Então nessa situação, o general, que é o general Simai, ele ficou confuso, porque a reputação do general Liang era muito grande. E ele não sabia o que fazer, ele pensou em atacar, falou, não, ele está bolando alguma coisa. Ele estava lá tocando um alaúde cercado por um exército gigantesco. Não fazia sentido. E só a reputação fez o Simai pegar e recuar, porque ele estava com medo de ser emboscado. Então ele se salvou na reputação. E quando o pessoal fala de reputação, dá a impressão que, nossa, você tem que ficar se preocupando com o que os outros pensam de você e se preocupar com o que falam de você. O livro fala exatamente essas palavras. Não se preocupar com o que as pessoas pensam de você, deixa com que elas decidam o que você é, sabe? Não necessariamente você tem que se moldar aquilo que elas pensam, mas uma reputação ruim faz você ter uma repulsa social só de chegar naquele ambiente. Então, como eu falei da falsa acusação, tomou a falsa acusação, é a tua reputação que está em jogo, cara. Tu vai ser chamado de estuprador, de pedófilo, de assassino, de agressor. Então, tomou a falsa acusação, cara, na hora, seja no Facebook, no Instagram, já posta, vou te processar, você está mentindo, você vai falar na frente do juízo, você vai ter que provar o que você fez, porque você é criminoso, você é artigo 338, e tu vai ter que responder por aquilo que tá falando, e eu não vou aceitar e vou até o fim. Isso já me salvou 2 vezes, cara. 2 vezes, só por lá e postar e o pessoal se retrata. Porque é tudo muito bom, muito bonito na internet, que é uma massa que te protege da realidade. Mas na hora que você traz a pessoa para a realidade, não, agora tu vai assumir a tua responsabilidade, principalmente esse povo mais sojado, feminista, né, homem feminista, aí o cara cai na real e o cara vê, não é por aí. Por isso defender a reputação é muito importante. Mas, desculpa, que não pode continuar. Sim, isso foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial com o general Rommel. Ele estava sem combustível, né? Completamente sem suplementos, e ele estava cercado pelo exército inglês lá no norte da África, né? E aí o que ele fez? Ele mandou os tanques começarem a rodar em círculos. Aí quando apareceu um avião dos ingleses que viam que o cara estava desperdiçando gasolina, né? Então eles falaram assim, poxa, não vamos atacar, porque ele está desperdiçando gasolina, porque deve ter um monte, quando na verdade ele não tinha quase nenhuma, entendeu? Ele conseguiu evadir o ataque dos seus inimigos. Ou seja, é preciso um outro tipo de poder, é o poder de dissuasão. Você tem que dissuadir o seu inimigo. Isso é um outro tipo de poder, entende? Sim, uma coisa realmente. É o que você é e outra coisa é como você é percebido. Entende? O livro até traz ali o exemplo do, não sei se foi Júlio César, que eles estavam cercados e uma noite eles pegaram e colocaram tochas e amarraram nos cavalos e incendiaram boa parte do vilarejo para parecer que eles tinham 100 vezes mais exércitos, e fez os exércitos que estavam nas colinas, que olhavam para baixo do vale, perceber uma quantidade enorme de tochas. Então é um poder de dissuasão, e realmente o cara que está combatendo Júlio César já deve ser alguma coisa que dá medo na pessoa. Por isso que a reputação ela manda muito, principalmente no campo de batalha, no campo amoroso, no trabalho, enfim. Sim. Voltando aqui para a lei número 2, não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os seus inimigos. A parte do, tipo assim, não confie nos seus amigos, é óbvio, todo mundo aprende isso. Agora, aprender a usar os inimigos é sensacional. Porque às vezes, é como no judô, não sei se você já praticou judô. A força do seu inimigo, você usa ela contra ele mesmo, né? E muitas vezes nós somos essa pessoa que está... Vou dar aqui um exemplo clássico, né? Às vezes, alguém te sacaneou, né? E aí alguém pergunta pra você, amigo, o que você acha de fulano de tal? E aí acontece, se você falar a verdade sobre essa pessoa, falar, poxa, é um filho da mãe, não sei o quê, só está se queimando, entende? Claro. Porque o cara, ele é persona
bem grata no ambiente. Se você falar mal da pessoa que é bem grata, você vai ser antagonizado, entende? Tá ofuscando o brilho do rei. Nessa circunstância, você tem que calar a boca, engolir o choro, entende? Sim. Você pode até achar que o cara é um filho da mãe, mas tentar denegrir a imagem dele vai ser prejudicial a você. Então você vai calar. Entende? Então, muitas vezes, a gente não entende isso. Então, muitas vezes acontece. A pessoa tá atacando, vou dar aqui um exemplo clássico, né? Você vai lá, você vai lá, ataca a pessoa em secreto. Aí quando chega um evento público, a pessoa te revida. Aí a pessoa parece uma histérica. Quantas vezes eu já vi isso acontecer com uma mulher, né? O cara vai lá, cai a mulher, esculacha a mulher pianinha, na casa deles. Aí quando vai lá pra um bar, não sei o que, a mulher quer descontar. Quem fica queimado? A mulher. O cara se vitimiza, entende? Ou seja, ele tá usando os inimigos a favor dele. Aí todo mundo, coitado do fulano de tal, a mulher dele é uma víbora, né? Entende? Exatamente. No exemplo do livro, ele fala também de um general chinês que era um ciclo, né? O general subia no poder, os outros generais matavam ele. Subia no poder, os outros generais matavam. Só que daí um general esperto falou, renunciem aí meus generais e eu vou dar proteção e exílio para vocês. E daí ele foi nos inimigos, capturou, e geralmente eles matavam os inimigos. Só que ele falou, não vou te matar. Eu vou te deixar vivo, ainda deu tesouros para os inimigos. E daí os caras ficaram mais próximos desse general que estava no poder. E qual que era a moral da história? Porque o amigo, quando o amigo está perto de você, ele quer subir ao poder através de mérito próprio. E ele está esperando isso, ele espera agrado, espera que você fique puxando o saco dele. Já o inimigo, você poupou a vida dele, ele não estava esperando nada. E às vezes ele vai mover mundos e fundos para te agradar, que foi o que aconteceu. Os inimigos que o cara poupou se tornaram os maiores aliados. Então é uma lei bem interessante. Olha só, eu estava conversando sobre isso hoje, quando ele estava falando sobre política, né? Falou assim, caramba, como que o Bolsonaro perdeu tanta base aliada rápido? Por quê? Que ele não quis dar cargo pro próprio pessoal do partido dele. Você acha mesmo que se ele tivesse dado Secretaria de Cultura pro Frota, ele não estaria na base até hoje, falando bem do Bolsonaro? Na verdade, o Bolsonaro, ele não soube jogar o jogo, cara. Ele foi completamente honesto, e daí ele errou nisso aí. Porque ele tava entrando num covil de lobo com um pele de cordeiro. Virgem na zona que a gente chama isso aí. Virgem na zona. Acontece, o Bolsonaro ignora vários conceitos do Sun Tzu. Se você lê o Sun Tzu, você fica, caramba, Bolsonaro não tem nada a ver. O Bolsonaro cagou e andou, né? Eu apoio muito o Bolsonaro, cara, mas Não, mas assim, ou seja, a pessoa que apoiou o Bolsonaro, por exemplo, o Frota a gente sabe qual é a índole dele, né? Ele é vagabundo. A gente sabe. Mas assim, você realmente acha que se ele tivesse... ele se sentiu traído, porque ele apoiou o Bolsonaro, não recebeu nada de troca, foi lá e saiu. Agora, você acha que o Roberto Jefferson vai trair o Bolsonaro? Não vai. Pois é. Entende? É o inimigo, né? É o inimigo. Se ele pegasse o Ciro Gomes e colocasse no poder, o Ciro Gomes ia ficar 24 horas puxando o saco dele e tentando provar o próprio valor, cara. Essa é a lei do poder número 2. É esquisita, mas... Cara, o Roberto Jefferson é um cara que já leu esses livros aqui de qual é sorteado. Você vê o Roberto Jefferson falando bem do Lula, falando bem do PSDB, falando bem do Aécio, falando bem do Bolsonaro. E tipo assim, se precisar ele muda, entendeu? O Roberto Jefferson é 100% pragmático e carismático. Maleável, não adianta o cara ser completamente... Não tem como o cara ser completamente uma rocha, né? Tipo o Bruce Lee, vai ter que ser água, né? Vai ter que se moldar o ambiente que ele tá. Mas realmente, essa lei é uma das melhores, né? E conta a história do Basílico, né? Ele foi salvo, ele salvou o rei deu muito poder pra ele, até o ponto do cara se tornar um nobre, e daí o rei viu que o Basílico tava tão poderoso, e falou, pô, você é meu amigo, você tem que ficar comigo, e o cara falou, não quero ficar, não vou te apoiar. E numa manhã muito bela, o Basílico entrou no quarto do rei e decapitou o rei e desfilou com a cabeça dele pelas ruas, né? Então ele confiou nos amigos e daí começa a gerar inveja, intriga, e o cara tomou o poder, né? Então é uma história bem interessante. E essa lei, cara, acho que essas duas primeiras já são as mega importantes, né, cara? Já muda bastante a tua vida se você seguir alguma delas. Cara, essa é a diferença desse livro pro Sun Tzu. O Sun Tzu tem muita coisa trivial e difícil de colocar em prática. Né? Esse é o problema, minha crítica ao Sun Tzu, tá? Ele faz várias analogias, sendo que a vida não é uma guerra, assim, entendeu? Agora, o Robert contextualiza muito bem. O Knut criticando Sun Tzu, velho. Caraca, eu estou não criticando Sun Tzu. Não, para a guerra, naquele contexto, é 100%. O problema é você querer transportar os conceitos de Sun Tzu, Sun Tzu para o namoro, Sun Tzu para a venda, Sun Tzu... Amigo, tem coisa que se perde, entende? E hoje em dia existe uma coqueluche em relação ao Sun Tzu. Existe um livro, eu esqueci, o Wartime, que é muito superior do Sun Tzu. Eu estava conversando com o meu que ele é um livro de guerra,
que ele falou assim, esse livro aqui, se você quiser transportar para outras áreas, você consegue, né? Porque é um livro muito mais específico. Mas assim, vamos falar um pouquinho por alto de algumas leis interessantes. Oculte as suas intenções. Eu só falar que eu usei essa lei número 2 no trabalho, tá? Porque eu tava começando a perceber que toda terça-feira faltava pão pra galeria. Eu falei, mas como assim? Toda terça-feira falta pão pra galeria? Toda terça-feira? Aí eu comecei a observar que o pessoal tava deixando mais lixo ao mesmo tempo na quarta-feira. Como assim? Terça-feira falta pão, quarta-feira tem mais lixo para os presos recolher? Eu falei, caraca, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a vigiar mais esses 2 dias, terça e quarta-feira, e comecei a pressionar um preso trabalhador, até que eu consegui convencer o preso a revelar o que estava acontecendo. E ele falou, ô da guarda, não é nada de mais não. Só que eles estão pedindo mais pão na terça-feira, porque eles pegam esse pão, guardam, né, eles fingem que está faltando, então eles guardam um pão a mais que a gente estava entregando, e daí eles faziam torrada para vender para as visitas na quarta-feira, porque quarta-feira era dia de visita. Aí que eu falei, putz, coisa que guarda nenhum tinha passado pra gente, o preso passou. E o preso não é nosso amigo. O preso ele tá ali só para pagar a dele e, se possível, fugir, te dar uma estocada ou algo do tipo. Então você usar o vagabundo, porque o vagabundo ele precisa ganhar sua confiança de algum jeito. E você usando essa lei no trabalho, funciona demais, cara. Na cadeia, acho que é o lugar onde eu mais usei essa segunda lei. Mas enfim, pode seguir. Vamos falar aqui por alto de algumas leis que podem ser úteis, assim. Porque esse livro aqui é interessante porque tem muita coisa que não é trivial. Que você não aprende, por exemplo, não são coisas óbvias, entendeu? Você para pra pensar e realmente é verdade, entende? São coisas que não são óbvias, diferente de outros livros, assim. Por isso que essa sacada do Robert Greene, né? Por exemplo, lá, oculte sempre suas intenções, né? Por que você precisa falar para todo mundo que você está estudando para uma prova de concurso? Por que você precisa, no trabalho, principalmente, falar uma coisa dessa? Eu já vi gente que se pegou por causa disso, foi demitido. Estava trabalhando e falando que ia passar um concurso. Otário, entende? Claro, com certeza. O exemplo do livro é o cara que queria conquistar a condessa, começou a sair com várias mulheres, começou a dar um ar de mistério para ela, e daí no dia que ela chama ele para casa, ele acaba no mistério falando que era apaixonado e amava ela. A mulher simplesmente trancou o coração e sumiu. E em contrapartida nós temos o Bismarck, que é o ministro da Prússia, que queria uma guerra declarada com a Áustria. Só que daí no pronunciamento dele ele falou que tinha que apoiar a Áustria, não podia ter guerra. E daí ele deixou confusa o pessoal da Prússia e conseguiu se tornar o primeiro-ministro. Aí sim, ele viu que ele podia fortalecer o exército para ter uma guerra vitoriosa. E daí, alguns anos depois, ele atacou a Áustria e destruiu a Áustria. Então o cara escondeu ali a intenção dele para depois conseguir chegar onde ele queria. Que é uma coisa sensacional, cara. Você jogar o contrário com a pessoa. Vou dar dica de relacionamento aqui, ó. Coach PUA agora, tá? Tudo bem que a gente não sabe nada disso. Pode falar. Mas é mais fácil o cara... Se tem 2 mulheres, o cara que quer ficar com a mulher letra A. É mais fácil ele chegar para conversar com a letra B e deixar a letra A só observando do que chegar direto na letra A. A pessoa sente a necessidade de ter aprovação, de se sentir notada. Então, se o cara ignora uma, ele gera essa necessidade na outra pessoa. Isso, né, em determinados campos da sua vida. Mas aí leva bem essa parte da lei número 3. Então, você mencionou uma coisa muito interessante. Um dia a gente pode fazer um podcast só sobre a biografia do Otto von Bismarck. Um cara que praticamente instituiu a Realpolitik, né? Que infelizmente foi abandonada pela Alemanha nos anos posteriores. Mas é um cara extremamente pragmático, extremamente frio e calculista. Tanto é que ele, para fazer guerra por exemplo, precisava unificar a Alemanha. Só que o sul da Alemanha estava sob influência dos austríacos, né? Então o que ele fez? Ele tinha que criar uma guerra externa, entendeu? Então, a França, naquela época, era regida pelo Napoleão III, né? Então, o que ele fez? Ele mandou uma carta pro Napoleão III, e parece que houve uma falsificação lá, que a carta tinha um significado, depois virou uma declaração de guerra, entende? Ou seja, uma jogada, né? Conseguiu unir o país inteiro com uma guerra de independência e declarou a independência da Alemanha na sala dos cristais lá do palácio lá de Versalhes, entende? Realmente, e o Bismarck, além de tudo, ele unificou a Alemanha e criou a Previdência Social, que é o modelo brasileiro, que é o contributivo que a gente usa até hoje, cara. Então ele não foi uma pessoa comum, né? O cara era bem iluminado. Não, é um cara muito à frente do tempo, porque ele visualizava que os socialistas iam tomar poder na Alemanha. Então ele achava que o Estado tinha que aumentar o tamanho do espaço para o quê? Para diminuir as pautas dos socialistas, entende? Uma vez que ele fez lá a previdência social,
Não tinha mais aquele lupo proletariado pra falar, o povo está com fome, vamos fazer a revolução. Acabou, calou a boca dos caras, entende? Sim, sim, acabou com isso. Ele realmente conseguiu destruir os inimigos dele, né? Mesmo fazendo concessões. Todo mundo concorda que naquela época não deve ter sido barato fazer isso, né? Mas assim, o cara, ele fazia, ele não é ideológico, ele era pragmático. O Otto von Bismarck é um exemplo para todos os betas, cara. Não, e esse de ocultar as intenções tem uma frase sensacional que é: você não pode ser sempre franco, cara, porque se você for franco, a pessoa souber tudo o que você tem, você não é nem respeitado e nem temido. E alguém só vai sentir algo interessante por você se você for respeitado ou temido, cara. Isso é um livro aberto que não é nada, basicamente. Isso é uma coisa que às vezes a gente fala demais do que pensa na nossa vida. Tudo bem que aqui na internet a gente pode falar à vontade até para poder orientar o pessoal, né, cara? Sim. Então vamos lá, mas Otto von Bismarck, vamos não se ter muito nele porque o cara é muito rico, mas vamos lá. É muito foda, muito foda. Vamos lá. Diga sempre menos do que o necessário. Óbvio, quem fala muita besteira, né? Exatamente. Aqui, eu mesmo já me ferrei por causa disso. Toda vez que estou falando aqui, falo besteira. Me desculpa, live de 6 horas, a gente sempre fala alguma porcaria em algum momento. Então vamos lá. Agora o cara que fala muito do trabalho, amigo, esse cara tá ferrado, né? Trabalho hoje em dia tem que ser ghost. Se você começar a falar, tu vai se complicar mais cedo ou mais tarde, cara. Às vezes até você não falou nada demais, só que tem alguém que quer te prejudicar e você não pode botar o teu na reta, cara. Deixa pelo menos os caras fazer o esforço de te incriminar. Tá, lei número 6. Chame a atenção a qualquer preço. Essa aqui é polêmica, tá? Muito polêmica mesmo, tá? Porque você não pode parecer pavão, cara, na vida real, né? Você tem que se destacar por critérios, né? Você não pode ser igual a todo mundo, entende? Você é uma empresa, você tem que ser se destacar através de alguma coisa. Você pode ser o que faz a parada mais rápida, pode ser o que faz as paradas mais difíceis, você tem que se destacar de alguma forma. Agora, tentar passar por debaixo do radar, amigo, não é coisa propícia, né? Mas, assim, destacar sempre por atitudes e jamais por palavras, né? Porque palavra faz o cara parecer o falastrão. E se você mostrar uma realidade, você se destaca através do exemplo. Esse é sempre a melhor forma de se destacar. Então, olha só, essa aqui é complicada, vamos lá. Faça os outros trabalharem por você, mas fique sempre com crédito. Cara, eu já vi pessoas fazer isso no trabalho. Cara, se as pessoas descobrirem que você está fazendo isso aqui, cara, você vai se queimar muito fácil. É foda. Você tem que ter um meio termo de você conseguir levar o crédito, mas você não pode sentir a pessoa ficar levada, não pode se sentir usada por você. Essa é uma lei que eu tento não usar. Muitas, né, a gente não usa, mas o livro até fala que às vezes vai ter que ser um pouco desonesto. Sim, porque tem leis aqui que são muito desonestas. Muito. São muito. Cara, eu vou até adiantar porque eu adoro a história do Yellow Kid, que era um cara que ele tentou enganar o pessoal com a honestidade dele. Ele tentou enganar falando a verdade. Basicamente, o cara chegou lá no Al Capone, falou pro Al Capone assim, me dá $50 mil, daqui um mês eu volto pra você com 100 mil. Al Capone pegou o dinheiro, deu 50 mil, porque claro, o cara é muito ousado de falar isso pra mim, né? Beleza. Mês seguinte, o cara voltou pro Al Capone, não conseguiu 100 mil. Diz que o Al Capone já se levantou, bem ameaçador, começou a cercar ele. Ele puxou do bolso e colocou 50 mil na mesa. Ele falou, tô te devolvendo o que você me emprestou, infelizmente não consegui cumprir a promessa. O Al Capone parou, olhou para ele e falou, nossa, mas aqui no nosso ramo, ou você volta com 100 mil ou volta com 0. E tu tá me devolvendo, você tá sendo honesto comigo. Ele falou, eu tô fazendo o que é justo com o senhor. O Al Capone falou, caraca, eu não tô acostumado a ver pessoas honestas, então tome aqui, 5 mil pra você de recompensa pela tua honestidade. E o cara pegou o dinheiro e foi embora. Então, mas só que no fundo, cara, o Yellow Kid, ele só queria os 5 mil desde o começo. Então ele enganou o Al Capone através da honestidade dele. Sem falar que também ele vendeu a Torre Eiffel para um cara ganancioso, fazia máquina de dinheiro. Muitas histórias, é muito boa. Faça-se de otário para pegar os otários. Cara. Só que é aquele negócio, né? Todo dia quando um otário e um esperto se encontram, acontece um bom negócio, né? Mas então, o problema é que esse tipo de tática, ela presume a boa fé da outra parte, né? O que nem sempre é verdade no Brasil, né? Mas vamos lá. Por exemplo, provavelmente o Yellow Kid teria saído de mãos abanando aqui no Brasil, mas vamos lá. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Né? Aqui está falando o quê? É bilhete premiado, né? Você tem que pescar as pessoas pelo quê? Pela ganância. Muitas mulheres pescam os caras pelo quê? Pelo desejo sexual. Os caras são iscas fáceis. Né? O homem é movido pelo mesmo instinto desde o tempo das cavernas, cara, e as mulheres hoje em dia parece que não perceberam ainda, cara, elas querem ser pós-graduadas. Cara, só vai na luxúria do homem que elas vão conseguir dominar o cara. Sim, mas por exemplo, o cara que está comprando um Camaro amarelo, o que é o Camaro amarelo? É uma isca.
É uma isca, perfeito. Quer dizer que o cara é uma pessoa maravilhosa? Não, mas ele deve dizer que ele é um excelente partido, né? Tem muitas iscas por aí, né? Você tem que trabalhar com iscas, né? O problema é que negócio, depois que você finge, o que você vai fazer com o peixe? Você vai comer o peixe? Vai devolver o peixe para o aquário? Né? Então vamos lá. Vença por suas atitudes, não discuta. Aqui o Ronald Reagan, ele tinha uma frase muito interessante, o Night Guardian. Se você está se explicando, você já está errado. Né? Exatamente. Os teus inimigos não vão aceitar e teus amigos não precisam das tuas explicações, tá ligado? Então não adianta você querer se explicar nesse momento algum. Então acontece, se você precisa argumentar para impor uma vitória, isso aqui é importante em relacionamento, tá? Olha só, quando você está certo, precisa estar claro que você está certo. Você precisa deixar óbvio para a pessoa que está com você que você está certo. Não pode deixar passar batido, né, o Night Guardian? Exatamente. Tem uma coisa, olha só. Você fez aquilo, falou que ia fazer, não fez, eu estou certo. Entendeu? Você concorda comigo? Se você deixar passar, ela vai relativizar, vai ter o hamster da racionalização e ela vai dar a volta por cima. Você que deixar... Fala. Não, você conclui. Então, eu preciso deixar a coisa tão clara que não haja discussão depois. Porque se você deixar passar, no futuro, isso pode virar um ponto contencioso. Vai falar, não, eu estava errado ali. Você está inventando, entendeu? Mas tem que deixar bastante claro. Cara, eu tive um relacionamento uma vez que a mulher fazia cagada, eu ia e brigava com ela chorava, se vitimizava e daí ficava tudo bem. Fazia cagada, eu ia, brigava, sempre a mesma coisa. Até que eu aprendi, meio que por experiência, não com essa rã na época, que a mulher fez cagada, você vai lá e faz uma coisa também que é ruim e só joga a responsabilidade pra ela. Pra ela saber assim, não, a próxima vez que eu fizer cagada, ele vai me punir daquele jeito que ele me puniu anteriormente e é muito ruim. Aí fica o peso da responsabilidade sobre ela. E isso na parte de relacionamentos funciona muito bem, cara. Você falar, você xingar, só vai deixar a pessoa nervosa e você não vai conseguir mudar a opinião dela. Só que colocando ela de cara com a responsabilidade é muito diferente. Ela vai começar a se torturar pelo próprio pensamento e pelas próprias escolhas. Aí você consegue convencer alguém de alguma coisa. Eu recomendo muito. Sim, olha só, lei 10 é importante, por cada um esse véu. Por exemplo, contágio, evite o infeliz azarado. Olha só, tem gente que gosta de ser ministro de simpatia, gosta de ser amigo de todo mundo. Nunca faça isso, nunca, em hipótese nenhuma, seja amigo de todo mundo. Você tem que ser amigo das pessoas-chave, entende? Por quê? Imagina que você sabe que o cara é inimigo do chefe, você vai andar junto com ele. Você vai ser contagiado, você vai pegar antipatia por associação. Você sabe que o cara vai ser demitido, você vai andar junto com ele? Não! Quem você tem que dar perto? Você tem que dar perto das pessoas poderosas, as pessoas que vão levar você dentro da empresa. Pode ser o patrão, o chefe, o gerente, pode ser a mulher do chefe, entendeu? Tem certas pessoas que você tem que andar. As outras que ficam falando mal do chefe, esquece. Porque se o chefe vai achar que você também está falando mal dela, entende? Eu gosto daquela lei, faça-se de idiota pra pegar os mais inteligentes que você. Porque daí ninguém suspeita do bobo da corte, né? E o exemplo do livro era 2 mineiros que queriam vender uma mina premiada, que dava uma marretada na parede e caía 1 quilo de joia no chão, caía muito. E daí eles pediram pro pessoal que $5.000 para mostrar onde é que era a mina. E os caras, o barão ali das joias preciosas, deram $5.000, pra eles não era nada lá nos anos 1930. Os caras pegaram esses $5.000, compraram várias joias preciosas e rechearam as paredes daquela mina com joias. E levaram os barões. O cara dava uma picaretada, caía a joia. O cara dava outra picaretada e caía a joia. Aí, né, os caras é 2 caipiras, velho. E os barão das joias preciosas acertaram $700.000 com cada um, que era muito dinheiro na época. Porque eles pensaram, nossa, desse jeito aí, a gente vai ganhar muito mais dinheiro que desse 1.400.000. E beleza, fizeram o acordo, venderam a mina pros caras. Aí quando os caras vieram pra minerar, era tudo mentira, cara. Eles compraram, colocaram lá as joias e não tinha nada naquela mina. Tanto que um desses caras pegou e abriu um banco com esse dinheiro, porque era dinheiro lícito. Então o cara conseguiu abrir um banco porque ele fez um acordo lícito com os caras. Hoje daria cadeia à morte, mas naquela época, que era um tempo diferente, não aconteceu. Mas isso de você se fazer do bobo da corte, o cara consegue pegar a real intenção das outras pessoas e ele não levanta suspeitas, né? E esse foi o caso. Os caras, 2 caipirão, levantaram suspeita e enganaram os maiores barões das joias do mundo, né? Tá, agora, esse ponto polêmico, olha só. Porque, por exemplo, às vezes tem ambiente de trabalho em que todo mundo deu o chefe com certa razão, que o chefe é abusivo, né? E aí você vai ter que fazer uma opção. Quem que você prefere? Você prefere ficar bem com os colegas de trabalho ou prefere ficar bem com o chefe? Existe circunstância que é melhor ficar bem com o chefe. Relevar os abusos dele, porque é melhor do que ser demitido, entende? Então a gente tem que mensurar isso aí, mas vamos lá.
Concorda comigo, Nath Guarda? Sim, claro, e às vezes você não pode nem... Às vezes ele até fala você pode ofuscar o brilho do rei quando o rei está em decadência, para você acelerar a queda dele, né? Mas aí é para o pessoal que quer ter poder mesmo. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo claro, por exemplo, porque tudo é barganha, né, cara? Tudo é barganha. Tudo é barganha. Por exemplo, uma relação, tem pessoas que são inocentes, assim, que são ideológicas, que acreditam que uma relação de trabalho, o patrão e o empregado têm o mesmo poder de negociação. Amigo, evidentemente que o patrão sempre vai ter mais poder de negociação. Existem circunstâncias que o patrão não tem mais poder de negociação. Eu já vi uma solução dessa. Em que o cara, ele era muito valioso no mercado, porque ele era muito diferenciado. Então ele xingava o patrão. Eu vi isso. O cara xingava o patrão, desrespeitava o patrão. E o patrão engolia seco, porque ele precisava mais dele do que... Entende? Geralmente é o lado que precisa mais do outro que engole o sapo. Entende? Sim, com certeza. Então, quem precisa mais de quem? É o patrão ou o empregado. Nesse caso, é o patrão. Então, o patrão engolia sapo. Só que, geralmente, o empregado precisa mais do patrão do que o contrário. O empregado precisa mais do emprego. E sabe que não vai contar o outro. Então, ele engole o sapo. Então, nessa circunstância, você tem que saber o seu valor no ambiente. Se você realmente é um cara bonzão, realmente consegue encontrar um emprego melhor no dia seguinte, então você pode se meter a moral. Não tem problema nenhum. Entende? Mais ou menos o que aconteceu com o Steve Jobs, né? Ele era tão importante, uma figura tão forte para a empresa, que mesmo ele sendo mandado embora, ele ainda era poderoso, né? Tanto que acabou retornando e teve todo aquele lance com a Apple, né? Então, às vezes a pessoa se sobressai à empresa, né? Sim, mas olha só, existem pessoas aqui, amigo, que acreditam que a relação entre homem e mulher se dá em bases iguais, amigo. Eu vou falar um negócio pra vocês. Nunca se dará em bases iguais. Só por poder fazer um podcast inteiro só por causa disso. Só pela existência do Estado, a mulher tem mais poder de barganha que o homem. Só por causa disso. Não, e mesmo sem o Estado, ela já tem mais poder, porque ela tem poder sexual, reprodutivo, e ela vai na emoção do cara. Sem falar que o namoro é um contrato social, é um contrato de relacionamento. E no contrato tem os termos. E geralmente quem impõe os termos tem mais poder que é a mulher, né? Exatamente, amigo. Então, olha só que aula que nós estamos dando. Uma masterclass aqui do Night Guard. Né? Vamos lá. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Né? Como que você aprende a viciar as pessoas em você, o Night Guard? Vixe. Cara, pelo que o livro fala, ele fala que você não pode estar sempre disponível para a pessoa, você tem que ter alguma habilidade, dom ou alguma característica que atraia a pessoa até você, seja a perspicácia, seja a inteligência, o cara tornar o ambiente bom, só que você não pode dar isso de graça, você tem que cobrar um preço, você não pode nunca ensinar tudo que você sabe para uma pessoa te substituir no futuro, e o maior de tudo, você tem que fazer falta para essas pessoas, você não pode estar disponível o tempo todo. Então aquele joguinho na parte de relacionamento, a mulher ficar sumindo e não respondendo o cara, ela está fazendo esse poder de barganha. Está fazendo você se sentir carente e dependente dela. E elas fazem naturalmente isso. E o homem às vezes não sabe fazer. Apesar que o pessoal está aprendendo. Então você não estar sempre disponível, você fazer a pessoa sentir falta de você, aumenta o seu poder naquele ambiente. Mas eu acho que o Knut deve ter mais exemplos aí para ajudar a gente a entender. Sim. Você aprende a manter as pessoas dependentes de você quando você entrega para elas um valor único. Entende? Exatamente. Quando você, por exemplo, eu vou lá no Gabcast porque eu sei que é o único podcast que vai ter um cara autodepreciativo que fala sobre assuntos de relacionamento, mesmo que não quer se relacionando com ninguém. É algo único, entende? Então, quando você oferece pra alguém algo que ela não vai encontrar em lugar nenhum, entende? Em lugar nenhum. Uma sensação que ela não vai encontrar em lugar nenhum, entendeu? Uma experiência, uma filosofia em lugar nenhum, aí você está criando valor. Aí você está deixando a pessoa dependente. Porque sempre que ela pensar, por exemplo, a pessoa pensa num gado, vai lembrar do Gabcast, entende? Você consegue realmente ter valor. Aí tem a questão da escassez, né? Mas eu acho que tende a você vicia alguém quando você dá aquilo que a pessoa quer e algo que ela não consegue encontrar. De preferência nunca dá 100%, cara. Sempre tem que deixar alguma coisa faltando, deixar o gostinho. Cliffhanger. Igual um filme de terror. Você nunca deveria mostrar completamente o monstro. Sempre tem que deixar na cabeça, na imaginação, naquela ânsia da pessoa conquistar aquela coisa. Então, pessoal, nunca dê tudo pra alguém, hein? Aqui, olha só. Lei número 12. Use a honestidade e a generosidade seletiva para desarmar a sua vítima. Essa é a história do Al Capone, lá. Exatamente. Mas assim, é aquele negócio. Você pode usar o Virtual Styling, é o seguinte. É você usar a sua honestidade como arma. Entende? Você usar a sua honestidade. Olha só como eu sou honesto. Não a honestidade em si, mas você está usando a honestidade como arma, entendeu? Olha só como eu sou virtuoso. Olha só como eu estou ajudando os pobres, entende? Não a honestidade em si, mas assim como ela é percebida. Entendeu? Você está usando o poder da sua honestidade. Né? E fala.
É aquela frase, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Você tem que ter, além da honestidade, da qualidade, você tem que ter essa percepção das pessoas. Não adianta você falar que você é honesto e de fato seja, se as pessoas não te verem como honesto. E você nunca vai conseguir reverter isso aí se socialmente você não for aceito pelas pessoas. Sim, olha só, esse ponto aqui é polêmico, olha só. Generosidade seletiva. Isso aqui é o exato oposto do que Jesus fala. Jesus fala que você tem que amar seu inimigo, que você tem que fazer uma ceia na frente dos seus inimigos, não na frente dos seus amigos, né? Aqui tá falando, cara, seus recursos são escassos, seja generoso com as pessoas certas, né? Sempre focando o interesse futuro, né? Você não tá ali só sendo generoso à toa. Só que como a gente falou, o livro ele não necessariamente fala para você ser uma pessoa boa, ele fala para você ser um sobrevivente, né? Exatamente. Se você tiver muita barganha social, você pode ser cristão, amigo. A gente tá falando aqui de vida ou morte, né? Exatamente. Lei número 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a misericórdia e gratidão. Essa aqui é importantíssima. Essa é sensacional. Essa aqui, falar? Sério, sacanagem. Essa aqui, cara, só essa lei já valeu o podcast inteiro. Pode começar. Com certeza. Cara, eu já vi isso aí de você que tá precisando de alguma coisa e tentar, nossa, você é meu amigo, cara. Lembra aquela vez que eu te ajudei e você querer que a pessoa te ajude por isso? Ninguém vai te ajudar por isso, cara. Só que se você chegar pro teu amigo e falar, não, me ajuda a fazer tal coisa, camarada, aqui, quem sabe vai sair um dinheirinho, a gente divide. Cara, na hora, o cara vai pegar aquele sentimento de dívida contigo, de amizade contigo, e mais a ganância dele, e vai trazer para te ajudar, que foi o caso era um conselheiro do Gengis Khan, que recomendava para ele não acabar com os povos, porque ele não gostava de guerra. Só que ele recomendava o seguinte, esse povo aqui, ele é um bom comerciante, então não vamos destruir ele, vamos só cobrar taxas, que você, meu imperador, a longo prazo vai ganhar muito dinheiro. Aí o imperador, Gengis Khan, falava, não, realmente, eu vou deixar esse povo vivo. Aí chegava outro povo, nossa, esse povo aqui faz lindas esculturas, você pode usar para engrandecer seus palácios, meu imperador, você pode vender, você pode ganhar muito mais dinheiro do que destruindo esse povo. E o cara salvou vários povos só na ganância. Porque não adianta você ir implorar pela misericórdia de um déspota, igual era o Gengis Khan, Kublai Khan. Então, essa é sensacional. Nunca peça favor pela bondade, cara. Se for pedir favor, peça pela ganância da pessoa. Isso é sensacional e funciona muito bem. Cara, olha só, isso aqui, olha só. Se eu chegar pra uma pessoa e falar assim, você quer me dar esse prato de comida? A pessoa tende a responder melhor do que me peça esse prato de comida, pelo amor de Deus, entende? É, claro. Porque ela fala assim, não, eu não quero te dar o prato de comida, porque a pessoa parece uma egoísta, né? Agora, se você pedir, pelo amor de Deus, você já entrega pra ela uma posição de superioridade. Então, ela não vai se sentir egoísta, você já deu pra ela a dignidade, entende? Agora, se você quer me ajudar, não quero. Você fica parecendo um lixo, entende? Parecendo um lixo, realmente. E sempre que você faz alguma coisa, você deixando a pessoa ter a ideia do livre-arbítrio, a ideia de que ela está escolhendo, é sensacional. Mais game, né? Exatamente. Isso no meu relacionamento, no começo eu não sabia fazer e caguei com as minhas relações por causa disso. Porque, cara, você chega pra pessoa e fala, o que você quer fazer? Fudeu, cara. Fudeu a pessoa. Ninguém sabe o que quer. Eu não sei o que eu quero, ninguém sabe. Mas se você chegar pra você e falar, você quer ver um filme ou você quer ir no parque? Às vezes você quer as duas coisas. Você só está dando a ilusão para aquela pessoa de que ela vai escolher o que a gente vai fazer, mas você queria fazer as duas. Que era o que faziam os governos no Brasil com o Teatro das Tesouras. Era um que se dizia direita e um que se dizia esquerda, mas na prática era só uma distribuição de poder e dava a ilusão para o povo de estar escolhendo. Então essa é sensacional e assim que o povo brasileiro foi feito de gado por gerações, cara. Exatamente. Aqui, banque o amigo, haja como espião, né? Essa aqui é pra você sempre colher informação de tudo, né? Às vezes você se aproxima das pessoas pra saber o que elas estão pensando, pra saber o que elas estão fazendo. Inclusive, você estando por perto, ela vai evitar que as pessoas maquinem o mal contra você. Isso aqui é muito utilizado como? Por exemplo, tem empresas que tem questão de happy hour, né? E aí você sabe que quando você tá lá, você tá sempre falando mal de alguém que não tá lá. E aí você vai sair dali. O que você acha que vai acontecer? Vão falar mal de você. Então, estando ali, você vai estar evitando que maquinem o mal contra você. Entende? Agora, isso já... Pode falar. Isso levanta a lei número 18, que é não construa fortalezas e não se isole. Você tem que sempre estar presente, não naquela parte de estar sempre opinando e tal. A sua presença tem que estar no ambiente para a pessoa saber que você está lá, para ela não sentir que você está ficando ostracizado, porque começam a gerar os boatos e você vai acabar se ferrando. Então, no começo, uma época eu passei uns meses no Rio Grande do Sul, e eu não gostava do mate, né, o chimarrão dos gaúchos.
Só que eu vi que era uma coisa mais cultural deles, não era nem por gosto, era para você se integrar socialmente e eu precisava por determinados motivos, né? Então, só o fato de começar a tomar o mate com os caras deu uma abertura maior. Porque o povo gaúcho é um povo muito mal educado, grosseiro e difícil de lidar. Se algum gaúcho me desculpe, né? Mas pessoas de outros estados veem os gaúchos dessa forma. Então, vamos falar aqui um pouquinho, né? Saiba com quem você está lidando. Nunca ofenda a pessoa errada. Isso aqui é muito comum, amigo. Às vezes você vê o cara que é fraquinho, mas você não sabe se o cara tem costa quente, entende? Então, às vezes você pode usar o poder. Com esse aqui eu não preciso usar o poder de convencimento. Aqui eu posso usar o poder da intimidação ou da força bruta. Entendeu? Você pode ir lá pro último poder. Só que aí o cara tem uma costa quente e você se ferra. Então, amigo, use a outra lei antes. Saiba quem a pessoa é antes de atacar ela. Antes de usar o poder de intimidação. Entende? Ah, com certeza. Nunca. Por exemplo, por isso que é muito complicado você usar briga de trânsito. Você atacar uma pessoa. Né? Porque você não sabe se a pessoa está armada, você não sabe quem é a pessoa, entende? Você pode se ferrar. Né? Ou briga de rua também, é muito comum. Você tem que saber realmente com o que você está lidando, né? Ah, aquela mulher que tirou foto do cara de chinelo no aeroporto e o cara era um representante da OAB lá e foi no encalço dela depois. É uma ridícula, né, cara? Você vai tirar foto de uma pessoa e vai postar na internet falando que o cara é favelado porque está de chinelo no aeroporto. Então são coisas idiotas que a gente vê todos os dias, só que o bom desse livro é que ele conceitua pra você. Aí fica mais fácil de você perceber essas situações. Aqui, lei número 20, muito útil. Não se comprometa com ninguém. Aqui eu não estou falando de comprometer com mulher, não. Eu estou falando, por exemplo, o cara tá lá, Haddad ou Bolsonaro, todo mundo brigando entre si. Aí o cara chega, como ele não se comprometeu, ele pode chegar lá pro Haddad e falar assim: aí, Haddad, quanto que você quer? Quanto que você pode me dar aí pra te apoiar? O cara, aumenta o passe dele. Aí, Bolsonaro, o cara falou que vai me dar isso aqui, você vai me dar? Eu tô aqui no meio, entendeu? Não me comprometi ainda. Eu tô em disputa. Quando você se compromete logo de início, você perde valor, porque você já tá dentro do saco. Entende? Aí quando você deixa pro final pra você se comprometer, você aumenta o seu valor. Entende? É isso que é usado na política. No relacionamento, o cara chega e se promete que vai casar com a mulher com 15 anos. Tá criando expectativa, vai criar frustração, vai se ferrar e vai ficar queimado. Entende? Exatamente. E você, Knut, se o Haddad te oferecesse 1 milhão pra falar bem dele no podcast, você falaria? 1 milhão é muito. Mas vamos 100 lá. mil. 100 mil. Haddad melhor, Haddad 2022. Ai, Haddad. Maldade, no caso. Mas vamos lá. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo que o normal. Fala isso aí, amigo. É a história lá dos 2 mineiros que eu comentei, que se fizeram de idiota para pegar os maiores inteligentões, porque o ego estava tão inflado dos barões das pedras preciosas que eles nunca pensaram que iam ser trapaceados por um caipira, 2 caipiras. Se fosse um outro barão, um cara inteligente, um cara estudado, com certeza eles teriam mais cuidado naquela proposta. Mas 2 caipiras, os inteligentes se sentiram mais ainda, né? Tipo assim, estou falando com uma formiga aqui, eu sou muito maior do que esse povo. E aí foram pegos idiotas, é sensacional isso aí. E para relacionamento é muito bom, cara, é muito bom. Ainda mais quando a pessoa mente para você sabe, aí tu consegue colocar ela contra as próprias atitudes dela. Mas, né, aquela velha história, né, Knut? As coisas que a gente lê nesse livro, nessa ranalita, hoje em dia é praticamente impossível de aplicar algumas porque a lei está contra você. Amigo, aqui nós defendemos a lei, a gente não somos marginais. Lei número 22. Use a tática da rendição. Transforme sua fraqueza em poder. Isso aqui foi utilizado pela Dinamarca na Segunda Guerra, né? Os caras ficaram 6 horas lutando. Viram que não ia dar? Larga. O que você vai... Qual a diferença faz você morrer lutando? Ah, vamos morrer como herói. Dane-se. Poxa, daqui a pouco seu inimigo vai... É igual uma vez eu estava vendo um livro sobre a Revolução Francesa e os revolucionários estavam matando os padres, né? Aí tava lá, aí o cara chegou e perguntou pro padre: poxa, você não está preocupado quando eles estão matando os padres? Aí o cara chegou e falou assim: poxa, eu já estava aqui antes desses revolucionários chegarem, eu estarei aqui depois que eles forem embora. Não tenho que ficar preocupado. Entende? Consegue entender, né? É uma onda. Os caras entenderam. Agora vamos lutar até o fim. Não, o cara se rendeu, deixou, esperou os caras irem embora e continuou de boa. Agora se ele fosse enfrentar o inimigo até o fim, ele ia morrer. Essa história tá no livro, né? É uma história muito boa. Sim. Vamos lá. Represente o cortesão perfeito. Ah, isso eu acho sensacional, porque as pessoas acham que aquela história que a gente vê nos filmes do rei, cheio de cortesãs em volta, e os nobres que vêm beijar a mão do rei, as pessoas acham que isso não existe mais hoje em dia.
E existe, povo, acordem, a corte só mudou de formato, temos outros reis agora, só que a corte continua a mesma, e o Luís XIV sabia disso, ele fazia rituais para as pessoas ir lá beijar a mão dele de manhã para ele acordar, aí lavar os cabelos dele, depois primeiro vinha a família, depois vinham os nobres, era um ritual matutino só para ver o rei acordar. E se alguém não participasse do ritual, o rei simplesmente, quando a pessoa precisava de ajuda, ele olhava para a pessoa e dizia: eu não te conheço, então eu não vou te ajudar. Então, cara, só que o rei acordar era uma puxação de saco, um ritual, porque a corte, ela existe, cara. E você tem que ser o cortesão perfeito, querendo ou não. Se você não é o rei, você vai ter que se integrar na corte, ou vai morrer em ostracismo. Então, a lei número 25, recria-se, né? Assuma o controle da sua aparência e das suas emoções. Isso é muito difícil, amigo. Você assumir, por exemplo, engolir seco os seus sentimentos de ódio, perdoar quem não pediu perdão, né? Aprender a reconhecer a autoridade de pessoas ruins, entendeu? Pessoas desqualificadas, né? Porque é melhor pra você, amigo, entende? Ah, não, esse cara, ele é o chefe porque ele é filho do chefe. Dane-se. Dane-se. Entende? É estilo o Varys do Game of Thrones, cara. Ele só vai servir ao cara que sentar a bunda no trono. Ele não pode ser o rei, ele vai servir quem for o rei. Infelizmente, é isso aí. Exatamente. Lei 26. Mantenha as mãos limpas, né? Aqui tá falando do banheiro, não? É claro, tem que lavar as mãos pra proteger dos vírus. Então, acontece, aqui ele está falando um pouquinho que em qualquer situação você deve sempre arrumar alguém para ser carrasco ou portador das más notícias, enquanto você só traz alegria e as boas novas. Ou seja, você tem que ser simbolizado com coisas positivas. Isso aqui é muito utilizado pelos puas, assim, sempre faça perguntas para as mulheres que terminam em sim, para depois fazer uma pergunta que talvez seja sim ou não, porque aí elas já vão estar condicionadas a falar sim, entende? Ah, com certeza, e essa aprovação, o sim, ele é meio subconsciente, né? Ele já vai colocando na cabeça da pessoa pra ela falar sim para as próximas respostas. E realmente, se você se associar a pessoas azaradas e aquelas pessoas que trazem más notícias, você vai se tornar um reflexo disso. Não digo você vai ficar um cara azarado, não. Você vai fazer com que as outras pessoas te observem dessa forma. E o Hanley Lima doou R$2 aqui para você, Knut. GadoCast é conhecimento. Então, amigos, não é querendo me gambar não, mas parece que hoje, através dos nossos títulos proibitivos, nós conseguimos vencer a censura. Parece que depois, a primeira vez na semana que a nossa live não cai, não vamos abusar da boa vontade do YouTube e nós vamos... É que você colocou gays ali no título, daí você está falando de um tema que o YouTube gosta. Exatamente, olha só, nós somos 100% pró-LGBT, pelo menos o que não é, né? Com certeza, somos, adoramos. Todos nós adoramos. Inclusive, como o tema é muito importante e as pessoas estão gostando, esse é um tema que é importante para a vida das pessoas, eu sou obrigado, inclusive eu não quero cair também, né? Vamos dividir na metade pra gente falar das outras 25 leis depois, no outro dia, porque realmente merece, né, o Guardiã de Guardia. Com certeza, um livro muito bom e eu recomendo a todos lerem, não só para relacionamento ou algo do tipo, mas para a sua vida mesmo. E é um entretenimento sensacional, muito bem escrito. Então é isso aí, amigos. Muito obrigado e se despeça dos nossos amigos aqui do Webcast, o Night Guardian. Galera, obrigado por terem me recebido de novo, obrigado Knut, passem no canal, eu estou colocando alguns vídeos interessantes, histórias da cadeia. Qual canal, amigo? Qual canal? Fala o nome do canal, amigo. O canal do Night Guardian se chama Night Guardian. Vou colocar o link aqui nesse podcast, pode ficar tranquilo, amigo. Então isso aí, muito obrigado. Dá tchau pra eles. Até mais, galera, valeu. Fala, Rio. Oi, Rio.